Este é o terceiro vídeo da série sobre a história dos concílios. As outras duas partes, os outros dois vídeos estão disponíveis por aqui, se você ainda não viu. Agora, você já se inscreveu no melhor e mais acessível curso de teologia livre aqui do YouTube? Se ainda não fez isso, você está perdendo muito tempo, hein? A Escola de Capacitação Teológica vai começar em breve e o link para pré-inscrição está aqui embaixo. Preencha, garanta a sua vaga, você vai pagar R$ 29,99 por mês para ter aulas ao vivo toda semana. Essas aulas ainda ficam disponíveis mais um tempo, com professores com doutorado e com mestrado. Sabe onde você vai ter um curso desse nível por esse preço? Só aqui mesmo, porque em nenhum outro lugar você encontra um curso com compromisso com a qualidade, com professores qualificados e por um preço acessível como esse. Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Esse vídeo nós vamos falar sobre o segundo concílio ecumênico, que é o Concílio Constantinopla I, que aconteceu no ano 381. Faz muito tempo, mas suas decisões foram muito importantes e até hoje a gente tem conteúdo relacionado a esse concílio. Você que assistiu à aula anterior, falando sobre o Concílio de Nicéia, que foi em 325, se lembra que foi um concílio cristológico que entrou em cena para condenar o arianismo, e essa é uma característica muito fundamental da maioria dos concílios. Quase sempre eles são convocados para condenar alguma considerada heresia, né? No caso de Nicéia, foi o Ário, né? E no caso de Constantinopla, será o Apolinário, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas o Concílio de Nicéia lançou bases importantes sobre a pessoa de Jesus, e mais do que isso, não só sobre a sua pessoa, mas sobre a fé na pessoa do Cristo, né? Sobre a cristologia. Agora, é claro que essa cristologia ela precisava ser aprofundada, precisava ser esmiuçada, precisava ser ampliada, e é o que o Concílio Constantinopla I vai fazer. Esse concílio acontece na capital do Império Oriental, né, da parte oriental do Império Romano, que era justamente na cidade de Constantinopla, e ele é o Concílio Constantinopla I, porque vai ter outros concílios lá em Constantinopla, e você vai ver por aqui com toda certeza. Ele foi convocado pelo Teodósio I. Esse nome é um nome muito importante. Muitas pessoas não sabem, mas o imperador Teodósio I, que convocou o Concílio Constantinopla I, ele é um nome interessante da história do cristianismo na antiguidade. Você sabia que foi ele quem fez do cristianismo a religião oficial do império? É verdade, porque muita gente acha que foi o Constantino. Não foi, não. Constantino não fez do cristianismo a religião oficial coisa nenhuma. A sua conversão é muito questionável. É bem provável que o Constantino tenha se batizado como ariano próximo à sua morte, por ser amigo do Eusébio de Nicomédia. O que o Constantino fez foi deixar de perseguir o cristianismo. Agora, quem faz do cristianismo a religião oficial do império foi Teodósio I. E olha que curioso, a partir de então, o cristianismo passou a ser a única religião liberada, né, pela fé, pelo império, legalizada pelo império a ter funcionamento. Passou a ser a única religião permitida. E o cristianismo, que lá no primeiro século tinha sido perseguido por ser uma religião ilícita, ilegal, ele passou a ser a única religião legalizada e passou, inclusive, a perseguir as outras religiões, principalmente o paganismo, né? Aquela religião da tradição do Império Romano. Pois é. O perseguido passou a ser perseguidor e a história se repetiu nesse caso.
Teodósio I também, ele foi impedido pelo bispo Ambrósio de Milão de tomar a Eucaristia, quando ele tinha liderado um massacre, né, um genocídio lá contra os tessalonicenses, e ele apareceu lá na igreja para tomar a Eucaristia, e o Ambrósio, bispo de Milão, um dos grandes nomes da antiguidade, o proibiu de tomar a Eucaristia naquela ocasião. Um ato de bastante coragem do bispo de Milão naquele cenário, né? O Concílio de Constantinopla se reuniu na capital do Império entre os meses de maio a julho do ano de 381. Ou seja, o concílio durou 3 meses e foi majoritariamente presente os bispos do Oriente, quase nenhuma representação ocidental. Agora, é claro que essa é a questão de maio a julho de 381, você tem que ter uma certa ressalva, né? Melhor a gente se orientar que esse concílio teve 3 meses de duração, porque os calendários passaram por revisões e o calendário atual não é idêntico ao calendário que tinha naquela época, porque ele já foi revisado mais de uma vez de lá para cá, né? Mas é um concílio que foi organizado no ano 381 da era cristã, na capital Constantinopla, e que teve 3 meses de duração, e o principal assunto foi a cristologia. E aí nós temos a formulação ou o aprofundamento do credo niceno, que se tornará o credo niceno constantinopolitano. Algumas partes desse credo são revisadas, são ampliadas, e alguma coisa aqui depois vai gerar muita polêmica, que é a ideia do filioque. O credo em Constantinopla vai dizer que o Espírito Santo procedia do Pai. Essa era a definição do Concílio Constantinopla I. Anos depois, o mundo ocidental vai alterar o que o credo estava dizendo e vai inserir ali a cláusula filioque, de filho, e vai dizer que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. E isso vai gerar uma cisma, uma briga, uma treta entre a parte ocidental e oriental que durará séculos e que foi o principal motivo da separação definitiva entre Ocidente e Oriente. Não é a única, mas é uma das principais. Porque o Oriente vai acusar o Ocidente de heresia, de ter inserido no credo, que não poderia ser alterado, uma definição que o concílio não tinha feito. Lembre-se que as igrejas ortodoxas, a igreja ocidental, considera os concílios como canônicos, como sagrados, como inquestionáveis as suas definições. Na época, nem o cânon do Novo Testamento estava definido. Então, a autoridade de fé, a autoridade teológica que um concílio tinha era algo enorme, inquestionável. E o Oriente acusa o Ocidente de heresia por ter alterado o texto original do credo niceno constantinopolitano, porque ele é aprofundado lá em Constantinopla. O Ocidente se defende, mas essa coisa vai render muito tempo, muita discussão e muito trauma entre as duas partes do mundo cristão, né? O Oriente e o Ocidente. Outra coisa que é importante a gente falar é que o Concílio Constantinopla I vai afirmar e confirmar as principais decisões do Concílio de Nicéia, quase todas elas relacionadas à cristologia. Então, em termos cristológicos, não há mudança, o que é pouco provável que um concílio modifique o anterior, né? Mas o Concílio de Constantinopla, ele confirma, reafirma e aprofunda as questões cristológicas definidas em Nicéia. E vai ampliar e revisar de um modo, não a corrigir, mas de aprofundar, de ampliar o que foi falado no credo lá em Nicéia. A heresia, entre aspas, cristológica, que é tratada no Concílio Constantinopla, é o apolinarismo. Apolinário era bispo da cidade de Laodiceia, e o Apolinário vai defender que Jesus não tinha um espírito humano,
que o seu espírito foi substituído pelo Logos. É como se o Logos encarnasse na pessoa de Jesus, na pessoa humana de Jesus, né? E o Logos passasse a ocupar o papel da alma desse Jesus humano. Perceba aí a influência grega que faz essa distinção entre corpo e alma, e que vai dizer lá o Apolinário de que a alma humana de Jesus foi substituída pela presença do Logos divino no seu corpo humano. Nós temos um dualismo aqui presente e nós temos também uma outra definição bastante perigosa, que é a distinção entre o Jesus humano e o Logos divino, como se fossem dois entes diferentes, separados, de outras origens, e que vão se fundir em algum momento da história desse Jesus, né? Quando seu espírito, a sua alma, é substituída pelo Logos. Essa é uma ideia que vai aparecer com uma razoável frequência lá na Antiguidade, e que, é claro, o concílio condena essa definição e reafirma que as duas naturezas de Jesus são sem mistura e Jesus é consubstancial ao Pai, de que ele é a encarnação do Pai e de que as suas naturezas elas não são divisíveis, são sem divisão, ou seja, são duas naturezas que formam um único ser, que é o Jesus Cristo, o elemento central da fé cristã. Consequentemente, é claro, o Apolinário e o que ele ensina são condenados pelo Concílio Constantinopla I. Outro ponto também importante desse concílio é que ele é quem determina, quem declara canonicamente a divindade do Espírito Santo. Pois é, o Espírito Santo foi declarado divino pela Igreja Cristã só no ano de 381. Antes disso, não tinha nenhum documento afirmando, pelo menos oficialmente, né, em termos institucionais, a divindade do Espírito Santo. É claro que ele não passa a ser Deus só por causa de uma canetada da Igreja e nem por causa da própria Igreja, do concílio, etc., mas a nível de história, a nível de documentação, a declaração do Espírito Santo como divino só acontece no Concílio Constantinopla I, no ano 381 da era cristã, e isso também se explica porque a grande questão que envolve a antiguidade e os concílios antigos é a cristologia. A Igreja quase não tem tempo para falar da pneumatologia, né? Como a gente falou lá no curso sobre o credo, os artigos falando de qualquer outro assunto que não fosse a cristologia são bem resumidos, bem superficiais, e isso vai ser aprofundado com o decorrer do tempo e com as mudanças contextuais naquele período. Vale lembrar que o grande teólogo da antiguidade a produzir obras pneumatológicas consistentes é o Basílio de Cesareia. Então, esse teólogo vai ser muito importante para essas discussões, inclusive ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Mas, enfim, Constantinopla faz isso também. Então, Constantinopla aprofunda a cristologia de Nicéia, revisa o credo niceno e também declara a divindade do Espírito Santo, além de ter condenado o apolinarismo como heresia. Esse é o segundo dos concílios, o segundo dos 4 grandes concílios da antiguidade, e é claro que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, então não dê bobeira, ative ali todas as notificações, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, porque em breve vai ter um novo vídeo falando sobre o Concílio de Éfeso. Não perca, em breve vai estar disponível por aqui. Tchau, tchau, seja membro do canal, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo e faça parte da Escola de Capacitação Teológica. Tchau!